Oi, colegas! O caso de hoje é um dos casos mais famosos do nosso país envolvendo uma criança, gente. Hoje eu vou falar sobre o caso Isabella Nardoni. Contando a história pra vocês da mãe da Isabella, da Ana Carolina Oliveira. A Ana Carolina, gente, ela conheceu o Alexandre Nardoni, ela era muito nova ainda, ela tinha 17 anos, então era muito nova, uma adolescente ainda, e logo ela engravidou dele. A família não aceitava o namoro dos dois, não gostava, porque eles namoraram poucos meses, logo a Ana Carolina engravidou, né, com 17 anos. Os pais do Alexandre não concordavam, porque o Alexandre estava começando aquela coisa de entrar na faculdade, que tinha vários sonhos e já estava namorando, já engravidou a Ana Carolina, e o Alexandre estava entrando na faculdade de Direito, né? E com essa coisa da família contra e tudo mais, e a Ana Carolina e o Alexandre já não estavam mais se dando bem, eles se separaram 2 meses antes da Isabella nascer. Então a Ana Carolina ainda estava grávida quando ela e o Alexandre Nardoni terminaram. E aí o Alexandre continuou vendo a filha, né? Isabella nasceu, uma menina linda, gente. Isabella era a coisa mais fofa do mundo, e o Alexandre via a Isabella algumas vezes por mês. Só que aí ele foi fazer a faculdade de Direito, né? E na faculdade ele conheceu a Ana Carolina Jatobá, que também fazia faculdade junto com ele. E aí logo ele e a Ana Carolina Jatobá começaram a namorar, e logo também a Jatobá engravidou, e eles tiveram 2 filhos juntos. Então o Alexandre tinha a Isabella com a Ana Carolina Oliveira, né? Que era a mãe da Isabella, mas eles se separaram. E aí ele conheceu a Ana Carolina Jatobá na faculdade e teve mais 2 filhos com a Ana Carolina Jatobá. A Isabella, gente, era uma fofura, assim, ela era muito grudada na mãe, elas estavam sempre juntas, tem várias fotinhos delas que são muito fofas, mas ela também amava muito o pai, gostava muito do Alexandre, se dava muito bem com o pai, e era uma criança super fofa, dócil, super carismática. No dia 29 de março de 2008, era mais um fim de semana comum na vida da Isabella, né? A Isabella passava alguns fins de semana com o pai, com o Alexandre, como ele era separado da mãe, tinha essa coisa de passar o fim de semana com o pai, ir na sexta, voltar domingo e tal. E era mais um fim de semana que ela ia passar com o pai, Alexandre. A Isabella tinha apenas 5 anos de idade. Pois é. Até que por volta da meia-noite, a polícia foi chamada num prédio no edifício London, e o relato que eles tiveram é que teve um assalto, alguma coisa assim, e uma criança foi arremessada do 6º andar desse prédio. E foram várias pessoas que ligaram para a polícia relatando isso. Primeiro foi um vizinho que ligou relatando: olha, teve algum assalto aqui, a criança foi jogada da janela do 6º andar. Depois o porteiro também ligou informando que tinha acontecido, que a criança estava jogada no chão do prédio e tudo mais. E assim que a polícia chegou, gente, ela se deparou com o corpo de uma menininha de 5 anos jogada ali no gramado do prédio, bem na frente do prédio mesmo. A menina estava estendida ali no chão. Essa menininha era a Isabella. O Alexandre, que é o pai da Isabella, estava do lado do corpo da menina, né? Ele tava do lado ali, tentando entender o que tava acontecendo, chamando as pessoas, gritando e tudo mais, mas em nenhum momento o Alexandre ligou pra polícia. Nem ele, nem a mulher dele, a Ana Carolina Jatobá, que eu falei pra vocês, que é a mãe dos 2 filhos dele. A polícia chegou bem rápido no local, gente, então esse trabalho da polícia foi bem bacana. Eles chegaram super rápido, eles tentaram reanimar a Isabella porque ela ainda estava viva, né? Então eles tentaram reanimá-la ali no gramado mesmo, levaram ela pro hospital, mas infelizmente a Isabella já chegou no hospital sem vida. E aí foi um questionamento da polícia, né? A polícia questionou por que os pais não ligaram, né, logo pra polícia, né? Por que o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá não ligaram pra polícia assim que viram a menina jogada no chão? Mas aí, segundo o que eles falaram, eles estavam acostumados a ligar pra família antes de ligar pra polícia. Então o Alexandre ligou pro pai dele, a Ana Carolina ligou pra mãe dela, pro pai dela, né, antes de ligar pra polícia. Então isso foi uma coisa que a polícia achou estranho, porque quando você vê um crime acontecendo, sua filha jogada, né, a primeira atitude é ligar pra polícia, mas nenhum dos 2 ligou. Eles ligaram pros familiares e pra mãe da Isabella, pra Ana Carolina Oliveira, que assim que chegou no local, gente, a Ana Carolina começou a chorar, a gritar. Eu lembro muito desse caso porque passou em todas as televisões, foi um caso que foi muito noticiado na mídia, assim como o caso Eloá, que eu contei pra vocês aqui no canal, o caso também da Isabella, o caso Nardoni, foi muito noticiado. Todos deram entrevista, virou uma loucura mesmo. Então eu lembro de acompanhar
acompanhar bastante esse caso. Eu lembro da Ana Carolina, a mãe da Isabela, chorando muito, né? A mãe dela, a avó da Isabela também foi acompanhar ela, assim, foi muito, muito triste. Inclusive a Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da Isabela, ela chegou logo, porque ela tava num bar com alguns amigos que era bem próximo à casa onde estava a Isabela, né? A casa do pai dela, do Alexandre Nardoni. Ela ficou com a filha ali jogada no gramado, ela não largou a Isabela em nenhum momento, ela conversava com a Isabela o tempo todo pra tentar reanimar a filha, falando: filha, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Então a Ana Carolina acompanhou todo esse processo. E aí vamos ao que o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá falaram pra polícia, né? Eles estavam, gente, até tem imagens, aí são imagens muito famosas do Alexandre e da Jatobá e dos filhos deles e da Isabela, né, juntos no mercado. Então assim, parecia que tava tudo bem realmente, porque essas imagens de câmeras do mercado pegaram eles num carrinho, as crianças num carrinho com eles, tava tudo muito bem. Então é um crime que as pessoas não entendem muito o que motivou esse crime, porque até então as imagens daquele mesmo dia, de horas antes do crime, né, gente, foi tudo ok, eles estavam bem. Então é muito estranho. Mas aí, segundo o Alexandre Nardoni, né, e a Ana Carolina Jatobá, eles chegaram em casa, pararam o carro na garagem e a Isabela já estava dormindo. E como eles tinham mais 2 filhos que eram menores que a Isabela e ainda tinham compras no carro, como eu falei pra vocês, eles foram no mercado horas antes, né, e as imagens das câmeras mostram que estava tudo bem. Aí o Alexandre fala que ele pega a Isabela no colo e sobe com ela pra pôr ela na cama pra dormir, pra depois descer pra ajudar a Ana Carolina Jatobá a subir as outras 2 crianças e as compras que estavam no carro. Quando eles sobem com as outras crianças, o Alexandre diz que ele percebe que a porta do apartamento estava aberta. E ele diz que quando ele deixou a Isabela lá pra dormir, ele fechou a porta e ele percebe a porta aberta. E aí ele vai até o quarto da Isabela, isso é a versão do Alexandre Nardoni e da Ana Carolina Jatobá. Ele vê que a porta tá aberta, ele acha aquilo estranho, então a primeira atitude dele é ir no quarto da Isabela e quando ele entra no quarto, ele repara que a rede de proteção, porque no quarto tinha na janela aquelas redes de proteção, a rede está cortada e ele vê que a Isabela não tá na cama. E aí ele vê aquela rede cortada, segundo ele olha lá pra baixo e aí que ele vê o corpo da filha lá embaixo estendido no gramado do prédio. A versão deles, gente, é que o apartamento foi roubado nesse tempo, né, que ele deixou a menina lá, né, que ele colocou a Isabela pra dormir, que ele desceu pra pegar os outros filhos, alguém entrou no apartamento, roubou e jogou a Isabela ali do 6º andar. Nesse momento, gente, a imprensa já tava no local, é o que eu falei pra vocês, foi uma loucura. Foram dias e dias só passando o caso Nardoni. Gente, eu lembro assim dos pais do Alexandre Nardoni irem no Super Pop da Luciana Gimenez, dar entrevistas em todos os canais. Gente, foi uma loucura. No Fantástico, eram só entrevistas com o Alexandre, com a Jatobá, com a Ana Carolina Oliveira, com os pais deles. Realmente foi uma loucura. Então a imprensa já estava no local e aí a polícia começa a procurar por esse ladrão, já que o Alexandre falou que era um ladrão que entrou na casa e jogou a filha dele do 6º andar. A polícia começa a procurar por esse ladrão. Só que a primeira coisa que a polícia percebe é que não tinha sinal de arrombamento nenhum, né? Porque o Alexandre falou que quando ele voltou a porta estava aberta do apartamento. Mas a polícia olha a porta e ninguém tinha arrombado a porta. Então se fosse alguém que entrou, era alguém que tinha a chave, né? Não tinha sinal de nada sumido, assim, gente, né, de terem roubado joias ou coisas de valor. Ninguém roubou nada da casa. Não tinha bagunça, né, nas gavetas, porque normalmente quando é um assaltante, né, um ladrão que vai na tua casa, ele não sabe onde tá as coisas, então ele vasculha tudo. Não tinha sinal de nada quebrado. Então a polícia falou: peraí, como que um ladrão entrou aqui e fez tudo isso e não tem nenhum sinal, né, de um crime desse tipo, né, de um ladrão que assaltou as coisas? Muito estranho. Uma outra suposição que fizeram se tinha como a Isabela ter cortado a grade da janela e ter se jogado, né, gente? Mas era impossível. A Isabela tinha 5 anos. A grade da janela era muito pesada, gente. Era de metal. Não tinha como uma menininha de 5 anos pegar uma tesoura e conseguir cortar aquilo. Tinha que ter muita força. Realmente só um adulto conseguiria fazer aquilo. E aí a polícia começou a trabalhar com uma segunda hipótese, porque como eu falei pra vocês, não tinha nada arrombado, a porta não estava arrombada. Então a polícia começou a falar: bom, será que não é alguém próximo à família que tinha uma cópia da chave que invadiu essa casa, né, esse apartamento e jogou a Isabela? Aí o Alexandre e a Ana Carolina
Jatobá, eles deram vários nomes pra polícia. Olha, tem tal cara que é suspeito, tem tal pessoa, mas a polícia investigou todos esses nomes, gente, não tinha nada a ver com o crime, não tinha ligação nenhuma com o crime. Realmente a polícia não achou nada. E aí a polícia foi também investigar, né, foi conversar com os vizinhos do prédio, porque os vizinhos que moram em cima, embaixo, do lado, né, a gente escutam o que acontece na casa, né, dá pra ouvir. E aí os vizinhos falaram que a Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni brigavam muito, que eles tinham brigas, que eles gritavam um outro. E os vizinhos relataram que a Ana Carolina Jatobá, ela tinha muitos ciúmes da Isabela e da Ana Carolina. E assim, os Nardoni, gente, enquanto isso, eles mudaram muito as versões, sabe? Primeiro foi essa versão que eu contei pra vocês de o Alexandre foi levar a filha, deixou ela pra dormir e foi descer pegar os outros filhos, e enquanto isso um ladrão invadiu. Depois eles viram que essa versão não batia porque não tinha sinais de arrombamento, aí eles começaram a pôr a culpa em pessoas que eram próximas, aí a polícia investigou essas pessoas e não tinha nada. Então assim, eles começaram a mudar muito e a polícia começou a questionar, começou a ver que tinha alguma coisa de errado. Aí depois eles até falaram uma versão que a Ana Carolina Jatobá tinha perdido a chave, alguém fez a cópia da chave pra entrar. Enfim, foram muitas versões. E aí que começa realmente o caso. A polícia, gente, com perícia e tudo mais, encontrou algumas gotas de sangue na porta do apartamento dos Nardoni. E aí a polícia investigando, a perícia, tudo, a diferença de uma gota para outra, gente, eram os passos de uma pessoa adulta. Então a polícia conseguiu ver que na verdade era a Isabela que estava sangrando e tinha um adulto carregando ela. Provavelmente o Alexandre Nardoni estava com ela no colo. E essas gotas de sangue foram limpas, gente. Alguém tentou limpar essas gotas de sangue, mas a polícia tem, né, os peritos, eles têm como detectar se teve sangue no local, mesmo com a limpeza. E aí a polícia foi examinar o carro do Alexandre Nardoni, porque afinal, né, segundo o que todo mundo sabe, o que eles mesmos falaram, eles saíram do carro do Alexandre e o Alexandre carregou a Isabela até o apartamento. E aí acharam essas gotas de sangue lá. Eles foram no carro e acharam gotas de sangue também dentro do carro do Alexandre Nardoni. E aí a polícia constatou que as gotas eram da Isabela. Ou seja, essa menina já estava machucada dentro do carro dos Nardoni. Uma outra prova que os legistas conseguiram detectar era que a camiseta que o Alexandre estava usando na noite do crime estava toda suja, gente. E as perícias constatou que era uma sujeira porque o Alexandre grudou ali na grade, provavelmente para jogar a Isabela, né, gente? Ele grudou na grade e ficou suja com as marcas ali da grade mesmo do quarto da menina onde ela foi arremessada. E aí os legistas, gente, eles constataram que a Isabela foi asfixiada antes de ser jogada ali do 6º andar do edifício London. Ela tinha um corte na testa, que provavelmente, né, esses pingos de sangue estavam saindo, eram da testa dela, e ela foi asfixiada. Só que ela não morreu na hora que ela foi asfixiada. Ela tinha ainda 50% de chances de sobreviver. Só que quando ela foi jogada, né, da janela após a asfixia, aí realmente não teve como. Aí qual que é a versão da polícia, gente? Esse caso, nossa, gente, o júri desse caso foi uma loucura. Gente, foi um caos, sério. Eu acompanhei tudo, foi uma loucura. Mas a polícia e os peritos conseguiram provar. O que a polícia fala? Porque os Nardoni, eles negam o crime até hoje. Eles falam que eles são inocentes até hoje. Eles nunca assumiram o crime. Então foi realmente a polícia provando ali um crime que não foi assumido. Então o que a polícia fala? Que esse sangue, né, que tava na testa da Isabela foi feito no carro. O que as pessoas acham? O que os peritos acham, gente? Que houve uma briga ali dentro daquele carro. No carro tava o Alexandre Nardoni, a Ana Carolina Jatobá na parte da frente e as 3 crianças na parte de trás. Houve uma discussão, uma briga, não sei se a Isabela tava chorando muito, tava incomodando, e aí a Ana Carolina Jatobá, segundo os peritos, ela dá um tapa, um soco, não sei exatamente o que foi, na Isabela, que causa esse machucado na testa dela, que era por onde tava sangrando. Tinha também um rastreador no carro do Alexandre Nardoni, gente, que não batia com o que ele falava, porque o casal falava que tudo isso aconteceu, né, essa diferença dele subir com a Isabela e dele descer de novo e eles subirem e encontrar a Isabela ali no chão. Eles falam que foi por volta de uns 19 minutos, mas a polícia constata que não. Aconteceu em 12 minutos graças a esse rastreador do carro. Então tudo não bate com o que eles falam. E aí a polícia realmente constata que a agressão feita dentro do carro antes deles subirem para o apartamento foi feito mesmo pela Ana Carolina Jatobá. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque é o que eu falei para vocês, eles nunca assumiram esse crime. Então a gente acredita, né? Tem versões que ou a Isabela tava chorando muito e a Ana Carolina bateu pra ela ficar quieta, ou a Isabela tava brigando com os irmãos ali, com os outros filhos do casal, e a Ana Carolina bateu também, né, pra defender os filhos. Enfim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. A Isabela
Isabela tinha lesões na boca. Então o que a polícia constatou? Que nesse momento o Alexandre pega a Isabela, né, leva ela no elevador e sobe pra casa, mas ele tampa a boca dela pra ela não fazer barulho, pra ela não gritar, pra ela não chorar. Então ele pega ela, que já tá machucada com essa lesão na testa, leva ela no colo realmente pra casa, tampando a boca dela, e isso prova o porquê das lesões na boca. E aí depois sobem todos pro apartamento na Carolina Jatobá com os filhos também. E aí o Alexandre, ele joga ela no chão da casa, né? Isso que a polícia constata, porque de novo eles não assumem esse crime. Então a polícia constatou que o Alexandre pegou e arremessou a menina ali no chão, e foi aí que ela se machucou, ela fraturou o braço e a bacia, porque tudo isso foi constatado no exame, né? Os peritos fizeram exame e foi constatado que na queda mesmo que ela sofreu do sexto andar, não teria como ela ter fraturado esse braço e a bacia. Isso realmente aconteceu no apartamento dos Nardoni. Então a polícia acredita que o Alexandre arremessou a menina, porque até tem marcas no chão. Isso tudo é um trabalho de perícia. E aí nesse momento a Isabela é asfixiada. Lembra que eu falei pra vocês que foi constatado que a morte dela foi por asfixia? E aí nesse momento que ela é asfixiada, a polícia acredita que foi pela Ana Carolina Jatobá. Então o Alexandre arremessa a menina no chão, ela quebra o braço e a bacia e a Jatobá asfixia. Nisso eu acho que eles devem ter achado que a Isabela tava morta, né, gente? E aí, né, que foi um momento de raiva, de loucura ali, que eles fizeram toda essa coisa. Ai, gente, não dá pra explicar esse pavor, né? Olha o que eles causaram numa garotinha de 5 anos, gente. Não dá pra acreditar. E aí, nisso, o Alexandre pega a Isabela, ele corta a grade, pega a Isabela pelos pulsos, até ficou muito famosa, gente, porque esse crime teve toda uma reprodução pela perícia do crime pra saber o passo a passo que aconteceu. E eu lembro muito bem, gente, que dava pra ver assim, eles botaram uma boneca no lugar da Isabela depois pra reconstituir o crime, e dá pra ver como foi. O Alexandre, ele segurou a Isabela pelos braços, aí ele soltou um braço, a Isabela ficou pendurada pelo outro e depois ele soltou o outro. Até a polícia acredita que seja realmente uma coisa que algum familiar faria, porque, gente, um ladrão ia pegar a menina e simplesmente jogar. Não ia ter esse cuidado de soltar um braço e depois soltar o outro. Então é mais uma coisa que faz a polícia acreditar que era alguém que tinha algum vínculo com a Isabela. E aí eu acho que quando a Jatobá asfixiou ela, que eles acharam que ela já estava morta, eles tiveram essa ideia de jogar a menina pela janela pra tentar mesmo dizer que foi um crime. E ó, um ladrão entrou aqui e jogou ela pela janela. Que coisa absurda, gente. E aí o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá são presos e indiciados por homicídio. O Alexandre foi condenado a 31 anos de prisão e a Ana Carolina Jatobá a 26 anos de prisão. A Ana Carolina Jatobá, hoje em dia, ela já está em regime semiaberto e ela pode sair da prisão em datas comemorativas, pasmem, como o Dia das Mães. Pois é, gente. Ela tem esses 2 filhos dela, né, que hoje já estão bem grandes, mas que ficaram com os pais dela, com os avós, hoje moram com os avós e tentam viver a vida mais discreta possível, né, por causa desse crime. Então a gente não sabe o que aconteceu com essas crianças. A Ana Carolina Oliveira, a mãe da Isabela, sofreu por muito tempo. Foi muito difícil pra ela, lógico, né, a gente perdeu a filha dela, a única filha que ela tinha, de 5 anos, mas hoje a Ana Carolina conseguiu refazer a vida dela. Hoje ela é casada e tem um filhinho lindo. Ai, gente, esse caso é muito chocante, né? Porque quando envolve criança, eu acho que choca a gente mais ainda, né? E esse foi o desfecho, infelizmente, trágico de Isabela Nardoni. O que vocês acham desse caso? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo o que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso. Eu vejo vocês mais tarde com o próximo caso. Beijo e fui!